A história de Eliseu e o azeite da viúva é uma das passagens mais tocantes e poderosas do Antigo Testamento. Este relato, encontrado no segundo livro dos Reis, segundo Reis 4:1-7, não apenas ilustra o poder de Deus para prover, mas também destaca o papel de fé e obediência nas bênçãos que ele concede aos seus servos. Ao longo deste texto, veremos como Deus usou o profeta Eliseu para operar um milagre que não apenas atendeu uma necessidade imediata, mas também ensinou profundas lições espirituais sobre a confiança em Deus, a generosidade e a fidelidade. Contexto: uma viúva em desespero. O relato começa com uma viúva que se encontra em uma situação desesperadora. Ela é descrita como a esposa de um dos filhos dos profetas, ou seja, um homem que havia sido servo de Deus, provavelmente um profeta ou um discípulo de algum dos profetas de Deus. Este homem faleceu, deixando-a não só com a dor da perda, mas também com uma grande dívida. Em um tempo onde a viúva era uma das pessoas mais vulneráveis da sociedade, a morte do marido agravou ainda mais sua situação. Naquela época, as mulheres viúvas, sem o apoio de um marido ou filho, muitas vezes enfrentavam uma vida de pobreza extrema e marginalização. Além disso, a viúva estava sendo ameaçada por um credor que exigia o pagamento da dívida. De acordo com a prática da época, o credor tinha o direito de tomar os filhos da viúva como servos, a fim de pagar a dívida. Este cenário não apenas era uma tragédia pessoal para a mulher, mas também uma situação que poderia destroçar sua família. Ela estava prestes a perder seus filhos, a última coisa que restava dela após a morte do marido. O desespero era total. O apelo da viúva a Eliseu, sentindo-se sem esperança, a viúva procurou o profeta Eliseu em busca de ajuda. Eliseu, que já tinha uma reputação de ser um homem de Deus, foi procurado como uma última esperança para sua situação angustiante. A viúva chegou ao profeta e, com o coração cheio de dor e preocupação, explicou sua situação. Ela disse: "Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele era temente ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos." Segundo Reis 4:1. A viúva fez esse apelo a Eliseu com a esperança de que ele poderia fazer algo para salvar seus filhos e restaurar a sua vida. Ela naquele momento não sabia como seria a solução, mas estava disposta a confiar no poder de Deus, revelado por meio de seu profeta Eliseu. A resposta de Eliseu: um pedido inusitado em vez de simplesmente dar uma resposta imediata ou realizar um milagre direto. Eliseu fez uma pergunta que poderia parecer estranha em uma situação de tão grande urgência. Ele perguntou à viúva: "O que é que eu te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa?" Segundo os Reis 4:2. A resposta da mulher foi que ela não possuía nada, exceto uma pequena botija de azeite. Este pequeno detalhe é fundamental na narrativa. A viúva aparentemente não tinha mais nada a oferecer. Ela estava à beira da perda total, com apenas uma garrafinha de azeite como última esperança. A falta de recursos materiais representava a situação de muitos no povo de Israel naquele período, mas também reflete uma profunda lição espiritual sobre o que Deus pode fazer com o que parece ser pouco ou insuficiente. A resposta de Eliseu, no entanto, foi ainda mais surpreendente. Ele ordenou que ela fosse até os vizinhos e pedisse vasilhas emprestadas, e que não pedisse poucas. Ele disse: "Vai, pede para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas." Segundo Reis 4:3. O pedido era claro. Ela deveria reunir o maior número possível de vasilhas vazias, um gesto que, de certa forma, demonstrava que a resposta divina viria de uma maneira inesperada. Eliseu, então, instruiu a viúva a voltar para sua casa e começar a derramar o azeite da botija em todas as vasilhas que ela havia recolhido. A promessa implícita estava em confiar que Deus providenciaria o suficiente para encher todas as vasilhas. O milagre da provisão, a viúva, embora em desespero, seguiu as instruções de Eliseu com obediência e fé. Ela e seus filhos começaram a encher as vasilhas vazias com o azeite. Para sua surpresa, o azeite não parou de jorrar da pequena botija
até que todas as vasilhas estivessem cheias. O milagre foi completo e extraordinário. O que parecia ser uma quantidade minúscula de azeite foi multiplicado abundantemente, até o ponto de preencher cada vasilha que havia sido trazida. Quando a última vasilha foi cheia, o azeite cessou de jorrar. Esse milagre não apenas resolveu a necessidade imediata da viúva, mas também superou suas expectativas. A pequena quantidade de azeite que ela tinha foi multiplicada em abundância, permitindo-lhe pagar suas dívidas e até viver do restante. A viúva, ao ver o milagre, correu até Eliseu para contar-lhe o que havia acontecido. Ele então instruiu-a a vender o azeite, pagar a dívida e viver do restante, o que proporcionaria segurança financeira para ela e seus filhos. Lições espirituais da história de Eliseu e o azeite da viúva. Milagre de Eliseu e o azeite da viúva é rico em lições espirituais e práticas. A história não é apenas uma demonstração do poder sobrenatural de Deus, mas também um ensino profundo sobre fé, obediência e confiança na provisão divina. Fé e obediência. A viúva foi chamada a agir com fé, mesmo sem entender completamente como o milagre aconteceria. Ela confiou nas instruções do profeta Eliseu e, por meio de sua obediência, experimentou a provisão de Deus. Este é um lembrete para todos nós de que, mesmo quando não vemos uma solução clara, a fé e a obediência a Deus podem levar à provisão sobrenatural. A fidelidade de Deus na adversidade. A história mostra que, mesmo nas situações mais difíceis e aparentemente sem esperança, Deus está presente e é fiel em suas promessas. A viúva foi capaz de ver a fidelidade de Deus em uma circunstância onde tudo parecia perdido. Deus usa o que temos. Deus não pediu que a viúva oferecesse algo que ela não tivesse. Ele usou o que ela já possuía, embora fosse pouco. A lição aqui é que Deus pode usar até mesmo os recursos mais limitados que temos para cumprir sua vontade e nos abençoar. Ele não espera que tenhamos riquezas ou grandes talentos, mas que confiemos nele, mesmo com o que parece ser insignificante. Multiplicação e abundância. O milagre do azeite nos ensina que, quando entregamos nossas necessidades a Deus, Ele pode multiplicar o que temos e nos abençoar de maneiras além de nossa compreensão. Deus não apenas supriu as necessidades imediatas da viúva, mas também a abençoou com mais do que ela precisava para garantir seu futuro e o de seus filhos. O valor da generosidade. Embora a viúva tenha sido a beneficiária direta do milagre, ela também foi chamada a vender o azeite para pagar suas dívidas. Isso nos lembra que, embora Deus nos abençoe, as bênçãos muitas vezes vêm com a responsabilidade de usá-las de maneira sábia e generosa, tanto para atender nossas próprias necessidades, quanto para ajudar aos outros. Conclusão. A provisão divina sempre chega no momento certo. A história de Eliseu e o azeite da viúva nos lembra que, em tempos de crise, Deus não está distante, mas está atento às nossas necessidades. Ele é capaz de fazer muito com o pouco que temos, e sua provisão não vem de acordo com nossa abundância, mas com sua infinita graça. A viúva, em sua situação desesperadora, foi restaurada pela ação de Deus, e sua história serve como um testemunho da fidelidade divina. O milagre não apenas atendeu a uma necessidade material, mas também trouxe uma renovação de fé para a viúva e seus filhos. Em momentos de fraqueza e falta, Deus é o Deus que pode multiplicar o pouco e transformar nossa escassez em abundância. Que possamos aprender a confiar em sua provisão, a obedecer aos seus chamados e a entregar nossas necessidades em suas mãos, sabendo que Ele nunca nos abandona. Que esta história seja um lembrete poderoso de que Deus pode suprir todas as nossas necessidades, desde as mais básicas até as mais complexas, e que Ele o fará no tempo certo e de maneira maravilhosa, superando nossas expectativas com seu poder e generosidade.